O Ozempic, o Wegovy ou o Mounjaro se tornaram populares, viraram verdadeiros artigos de luxo, viraram ouro. E vocês sabem por quê? Nos últimos anos, surgiram medicamentos que, além de ajudar na diabetes, se tornaram verdadeiros sucessos, caindo na boca do povo, não só na endocrinologia, mas também no tratamento para obesidade e para problemas renais e cardíacos. Medicamentos como os inibidores da SGLT2 e os agonistas da GLP-1. Nomes estranhos, mas que nada mais são que medicamentos que estão revolucionando a medicina atual. Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Stacks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Vamos falar de medicamentos que hoje são muito procurados pelo povão, mas que permitem aos médicos melhorar a saúde de vários pacientes, não só na perda de peso. Fármacos como liraglutida, que é o Saxenda, dulaglutida, Trulicity, semaglutida, que é conhecido como Ozempic, o Wegovy e Rybelsus, que demonstraram excelentes resultados no tratamento da obesidade. E hoje sabemos que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde do ser humano. Primeiramente, devo dizer que o vídeo não é para estimular o uso de nenhuma medicação. Os médicos é que podem analisar cada paciente, cada caso, e devemos evitar automedicações. Todo medicamento tem efeitos colaterais e não é milagroso. Dito isto, vamos nesse vídeo informativo ver como funcionam medicamentos que foram criados para controlar a diabetes mellitus, que é o aumento do açúcar do sangue, a chamada glicemia, mas que hoje são usados para tratamento de diversas outras doenças importantes. Interessante é que os principais remédios hoje para o tratamento de diabetes e obesidade surgiram de um veneno de um lagarto monstruoso. Pois é, isso mesmo. A descoberta de que no veneno do lagarto monstro de Gila, uma espécie de réptil venenoso encontrado só em regiões do oeste do México e dos Estados Unidos, tem no veneno uma proteína chamada de Exendina 4, que é semelhante ao hormônio GLP-1 que existe no nosso corpo e que controla a glicose no sangue e ajuda na perda de peso. A partir dessa pesquisa com a Exendina 4, levou ao desenvolvimento da semaglutida, o principal ativo do Ozempic, que é uma substância que estimula o receptor da GLP-1 do nosso corpo e que faz perder peso. E perder peso fez com que o medicamento virasse sucesso em celebridades e artistas. Não entendeu ainda? Vamos explicar como funciona esse e outros medicamentos que revolucionaram não só o tratamento da diabetes e da obesidade, mas também alguns que estão salvando pessoas com problemas renais e cardíacos. Após a vinheta, apertem o play! Para entender como esses remédios funcionam, vamos explicar primeiramente como o nosso corpo funciona para controlar o metabolismo da glicose, ou seja, do açúcar corporal. A glicose é a principal fonte de energia para a maioria das células do nosso corpo, como músculos, cérebro, etc. Quando a glicose é absorvida, ela eleva rapidamente os níveis de açúcar no sangue, o que estimula a liberação de insulina pelo pâncreas. A insulina age como uma chave, permitindo que a glicose entre nas células para ser usada como energia imediata ou para ser armazenada como glicogênio, que é um tipo de reserva de energia que fica principalmente no fígado e nos músculos. O metabolismo da glicose é regulado pelo corpo conforme a necessidade, controlando sua entrada nas células e sua queima para energia, usando dois principais hormônios, a insulina e o glucagon, que são os dois hormônios essenciais produzidos pelo pâncreas, que trabalham de forma oposta, antagônicas, para manter os níveis de glicose no sangue em equilíbrio. Enquanto a insulina é produzida pelas células beta do pâncreas, tendo como principal função diminuir a quantidade de glicose no sangue, tem um efeito hipoglicemiante, ela age como uma chave que permite que a glicose entre nas células. Já o glucagon é produzido pelas células alfa do pâncreas e sua principal função é aumentar a quantidade de glicose no sangue, tendo efeito hiperglicemiante. Ele age quando os níveis de açúcar estão baixos, como em períodos de jejum ou entre as refeições. Além desses dois, existe um grupo de hormônios chamado incretinas, um grupo de hormônios gastrointestinais que são liberados pelo intestino em resposta à ingestão de alimentos. As principais são o peptídeo semelhante ao glucagon 1, que é chamado de GLP-1,
e o peptídeo insulinotrópico glicose dependente, eita nome difícil, né? O GIP, que são produzidos no intestino e atuam no pâncreas, contribuindo para a regulação do ciclo da glicose no organismo. Ou seja, quando comemos, esses hormônios são liberados para regular o aumento e quantidade de insulina que o corpo vai ter que liberar. Eles têm ação em receptores das células beta pancreáticas, estimulando a liberação de insulina e inibindo a secreção de glucagon, além de efeitos no retardo do esvaziamento gástrico e inibição do apetite, dando saciedade. Em conjunto, esses efeitos levam à redução da glicose e à perda de peso. Sabendo disso, foi possível desenvolver medicamentos que mimetizam, que imitam a ação desses hormônios incretinas, chamados de análogos. E nesse caso, vamos falar dos mais famosos, os análogos de GLP-1, em que os principais são a liraglutida, a semaglutida e a dulaglutida, que pela sua estrutura polipeptídica, proteica, seu uso é principalmente injetável. Entretanto, recentemente foi criada uma apresentação oral da semaglutida. Eles foram criados inicialmente para tratar diabetes, que tem alto risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e que têm necessidade de perda de peso e com a meta de reduzir risco de hipoglicemias. Diversos estudos recentes demonstraram que alguns medicamentos dessa classe são capazes de prevenir eventos cardiovasculares maiores e até mesmo a morte, sendo atualmente um dos principais usados nos pacientes que tenham problemas cardíacos, além de diabetes. Qual desses é o mais famoso? Agonista do GLP-1? Com certeza é o Ozempic, com o princípio ativo semaglutida, produzido pela empresa Novo Nordisk, que além do Ozempic, também tem o Wegovy, que foi liberado principalmente para a obesidade. Os dois são a mesma substância. A diferença principal são as doses, que no Wegovy são maiores, e com isso podem promover uma perda de peso maior. Foi liberado principalmente para a obesidade. Tanto o Ozempic quanto o Wegovy são usados numa espécie de canetinha que aplica a medicação embaixo da pele com uma agulha especial. Outro medicamento famoso hoje em dia para obesidade é o Mounjaro, que assim como o Ozempic, é feito aplicando com a canetinha, que aplica embaixo da pele. Ele tem o nome químico de tizepatida. E ao contrário do Ozempic, que atua por ser semelhante ao hormônio GLP-1, o Mounjaro atua em dois receptores, o GLP-1 e o GIP, ou seja, dois ao invés de um, como o Ozempic, sendo chamado de coagonista do receptor de GIP e GLP-1. Ele age de forma mais abrangente no controle da glicemia e perda de peso. Apresenta um avanço significativo no tratamento do diabetes e da obesidade, pois ele atua como o Ozempic, né, no sistema GLP-1, porém é mais abrangente, pois atua também no GIP. Após a alimentação, o GIP é secretado junto com o GLP-1 e eles parecem interagir de forma aditiva para potencializar a secreção da insulina induzida pela glicose. Essa dupla ação do Mounjaro é responsável por um desempenho superior nos estudos clínicos, aumentando a insulina circulante, bloqueando a liberação de glicose do fígado, diminuindo a secreção de glucagon quando a glicose está alta, reduzindo o esvaziamento gástrico e a absorção de glicose pelo trato gastrointestinal, promovendo a saciedade, reduzindo a ingestão de alimentos e, com isso, dando menos fome. Esse medicamento não é só importante para quem tem obesidade, mas também é indicado nos pacientes diabéticos com doença cardiovascular ou doença renal estabelecida. Em um dos estudos, a perda de peso com o uso da tizepatida chegou a ser em média de 23 quilos após 1 ano e meio de uso do fármaco. Outros estudos apontam perdas entre 15 e 16 quilos. Muito eficiente. E o ISGLT2, já nesse grupo de medicamentos, é totalmente diferente dos que já citamos. Sabemos que no nosso corpo, o rim, que funciona, entre outras coisas, como um filtro do sangue, quando vai produzir o xixi, a urina, numa fase inicial, a urina é muito mais diluída, rica em água, glicose e outras substâncias. Essa urina inicial, conforme vai passando pelos túbulos renais, que são espécies de tubos dentro dos rins, vão absorvendo ou liberando substâncias e modificam, conforme a necessidade do organismo, a urina, até ficar pronta para ser eliminada. Em condições normais, toda a glicose presente é absorvida de volta para o nosso corpo, não restando praticamente nenhuma quantidade na urina final. Um dos mecanismos pelos quais a glicose é reabsorvida se dá através de uma proteína chamada cotransportador sódio-glicose 2, que vamos chamar de SGLT2, para ficar mais fácil. Quando o SGLT2 é impedido de funcionar, aproximadamente 25 gramas
gramas de sódio e 180 gramas diários de glicose seriam reabsorvidos para o sangue, são excretados pela urina, contribuindo assim para a redução da glicose e discretamente da pressão arterial, devido à excreção de sódio em pacientes com diabetes tipo 2. Portanto, os antidiabéticos da classe dos inibidores da SGLT2 reduzem a glicemia porque estimulam a perda de glicose pela urina, pois o xixi fica doce. Outra vantagem do uso dessas substâncias é a promoção da perda de peso sustentada, que é menor que o Mounjaro e o Ozempic, que nesse caso é em torno de 2 a 3 quilos, o que também ajuda no controle da glicemia a longo prazo. Mas, como eu falei, esses medicamentos estão sendo impactantes, pois além do efeito na redução da glicose, esperado para qualquer antidiabético, os inibidores da SGLT2 também se mostraram úteis na prevenção de doenças cardiovasculares e da insuficiência renal, condições que são muito comuns em pacientes com diabetes tipo 2, o que torna essa classe bastante atrativa como opção de tratamento. E o que é melhor, esses medicamentos atuam até em quem não é diabético, ajudando a combater a insuficiência cardíaca, um estágio grave das doenças do coração. Esse medicamento é tão importante nos pacientes com insuficiência cardíaca que ele ajuda a diminuição do número de hospitalizações por descompensação da doença. Esses medicamentos se tornaram um dos mais importantes para o tratamento de várias doenças cardíacas. Medicamentos dessa classe, como dapaglifosina, conhecido como Forxiga, empaglifosina jadiense, se tornaram mega importantes e ajudam a diminuir o risco de morte nos pacientes cardiopatas. Entendemos um pouco de como esses medicamentos funcionam e por que ficaram tão populares. Como o organismo humano é tão complexo, sendo formado de tantas peças, né? Gostaram? Deixem seu like, compartilhem. Sejam seguidores do canal mais nerd da internet, o canal Nerd Tudo. Sigam o canal também no Instagram. Em breve, mais informações sobre essa e outras das ciências médicas, porque aqui é o canal Nerd Tudo. Valeu!